Ela chegou em casa e disse que não queria mais comer carne. Tudo que é amarrado de forma muito apertada, isso na verdade acaba incentivando justamente a vontade de romper essa restrição. Para mim, você sempre foi o grande especialista em nutrição. É um aprendizado para a vida e quem não acompanha está mal orientado. Nenhum de nós tocou em um pedaço ninguém comeu, ninguém quis comer. Hoje, de fato, está sentada na minha frente uma lenda viva. Estou tão feliz que você está aqui. Professor Dr. Klaus Leitzmann. Klaus, você já recebeu esse título, essa homenagem em 2013. E foi por ter pesquisado muito sobre o tema das ciências da nutrição. Então, esse prêmio de Lenda Viva foi concedido a você pela União Internacional de Ciências da Nutrição. E dá para imaginar isso um pouco como uma estrela que se recebe na calçada da fama em Hollywood. Como é para você ser uma lenda viva? Sim, isso é claro uma grande alegria que os colegas, que são quem decide quem deve ser homenageado, escolham você para receber essa homenagem. E, na verdade, isso já é comparável com esses prêmios pelo conjunto da obra, né? Fiquei realmente muito feliz que eles me escolheram para isso. As pessoas ainda falam muito com você sobre isso? Já faz bastante tempo, já se passaram 11 anos. Sim, de vez em quando. Alguns nem sabem disso, mas outros mencionam de vez em quando. Mas é assim mesmo. A gente até se acostuma e pensa, bom, era assim mesmo. Esse prêmio você recebe quando completa 80 anos de vida. Então eu revelei sua idade, tudo bem? Sim, isso não é segredo. Há 2 semanas eu completei 19 anos. Ah, não, quero dizer 91. Ah, sério. Você fez muitas coisas certas. Vamos falar sobre isso de novo depois. Agora, primeiro, vamos falar sobre o seu trabalho excepcional na área de nutrição. Eu ainda me lembro que nós conversamos uma vez, que você, na verdade, começou na área de ciências da nutrição com foco em ecologia nutricional. Eu me lembro corretamente que esse termo veio de você. E o que está por trás disso? Sim, o termo em si surgiu um pouco mais tarde, quando eu voltei para a Alemanha. Lá fui confrontado com o tema da alimentação integral, e esse foi inicialmente o nosso tema que me fascinou justamente porque não considerava apenas a saúde, mas também desenvolveu um conceito holístico. Então não se trata apenas de saúde, mas também de ecologia, ou seja, do meio ambiente, sobre o qual ouvimos tanto hoje em dia, mas também envolve aspectos sociais, aspectos econômicos e, por fim, a questão da ética. E isso, resumidamente, representa a alimentação integral. E a partir dessa alimentação, tivemos depois a ideia de que o termo alimentação integral, na verdade, não transmite isso corretamente. E também é difícil de explicar internacionalmente. E foi por isso que esse termo surgiu. Um dia me ocorreu: por que não ecologia nutricional? Que, no entanto, também não é ideal, porque quando se ouve ecologia, só se pensa em meio ambiente. E é justamente esse projeto abrangente. Afinal de contas, isso acabou se consolidando. Isso foi um pouco mais tarde, foi em 1986, quando esse termo me veio à mente. E sob esse termo nós também publicamos muito, escrevemos livros, fizemos publicações e assim por diante. Então, quantos livros você publicou? Você sabe, por acaso? Não por acaso, mas cerca de 50. Não, desculpe, totalmente errado, cerca de 40. Cerca de 40? A gente também deveria Também já é o suficiente. não exagerar. Klaus, você é nutricionista, bioquímico, microbiologista e já defende a alimentação integral. Você sabe, eu sou vegana. Como está sendo para você agora? Alimentação integral, vegetariana, vegana?
Precisamos nos aprofundar um pouco nesse assunto. Você e eu, existem grandes diferenças entre você e eu? Sim, na verdade, essa alimentação integral é muito bem planejada, porque na verdade é uma dieta bastante normal. Normal no sentido de que você consome mais ou menos o que nós, por exemplo, eu aprendi quando era criança. Então, a alimentação é predominantemente vegetal. Em casos excepcionais, se consome carne uma vez, no máximo 2 vezes por semana. Também se consome laticínios e peixe, mas tudo em quantidades muito pequenas. Essa é, na verdade, a alimentação integral original, que nós não inventamos, nós herdamos desses maravilhosos pioneiros. Em primeiro lugar, o Bircher Benner, já há muito tempo atrás. Mais tarde foi o Collett, que também fez pesquisas importantes para comprovar isso cientificamente. E depois o colega Brucker em Landstein, que defendeu a alimentação integral. Aliás, com grande sucesso. E como é para você? Você é vegetariana? Ou você segue uma alimentação vegana, ou pode ser um ovo, de vez em quando um pedaço de carne, ou para que lado você tende? Sim, talvez eu possa me alongar um pouco nessa resposta. Sim, você pode se alongar. Sim, nós como família Em 1975 a 1976, decidimos viver como vegetarianos. E o incentivo veio da nossa filha mais nova. Ela chegou em casa e disse: "A partir de hoje não quero mais comer carne." E claro, ela esperava muita resistência, principalmente dos irmãos. Mas nós conversamos sobre isso com calma e ela apresentou seus argumentos. E o principal argumento dela foi: se comermos muita carne, as pessoas na África vão passar fome. Essa relação de que nossa alimentação também tem impacto sobre outras pessoas está cada vez mais clara, como nos comportamos e como isso afeta a vida de outras pessoas. Isso fez sentido para mim imediatamente. E nós moramos por muito tempo na Ásia. Foi lá que conhecemos o vegetarianismo, mas nunca o praticamos de verdade. Então as crianças, claro, ficaram curiosas. Sim, por quanto tempo vamos fazer isso? Especialmente os meninos. Temos 2 filhos e 2 filhas que estavam curiosos e perguntaram: "Vamos fazer isso por uma semana ou mais?" E aí eu disse: "Isso não adianta nada, precisamos nos comprometer por um período mais longo." Eu sugeri: "Vamos fazer isso por 1 ano." E de fato conseguimos manter por 1 ano, o que não foi tão difícil. Porque com essa alimentação integral, com uma refeição de carne por semana, já estávamos bem preparados. Mas o mais difícil foi para minha esposa, que teve que preparar a comida vegetariana também. E ela aprendeu muito, principalmente pesquisou bastante. Naquela época eram poucos que já praticavam isso. Ela fez cursos, alimentação vegetariana, e depois ficou realmente muito boa nisso. Após 1 ano já estávamos totalmente envolvidos. E vocês continuaram nisso? Sim, depois de 1 ano. Minha esposa se lembrou exatamente de que dia isso começou. Eu mesmo nem tinha pensado nisso. Ela colocou um prato grande na mesa com frango, com carne de frango ou frango assado. Eu disse: "Sim, o ano acabou." Ela ficou muito feliz por poder ou ter permissão para cozinhar de forma diferente novamente. Nenhum de nós tocou em um pedaço, ninguém comeu, ninguém quis comer. E acabamos todos permanecendo vegetarianos. Isso é incrível, né? Sim, e as meninas, ou seja, as filhas, continuaram com isso, fazem até hoje, algumas são totalmente veganas, educam seus filhos assim também. Com os meninos é sempre assim. Em algum momento eles se casam, e aí acontece que, se for uma mulher com quem se casam, ela acaba assumindo a cozinha. Eles sabem que faz sentido fazer esse tipo de coisa, mas não praticam isso o tempo todo. Mas você perguntou como eu me alimento. E realmente foi uma evolução. Fui inicialmente vegetariano, enquanto já existiam alguns veganos que eram poucos na época. Mas ficou cada vez mais claro que era melhor seguir nessa direção. E então eu fiz isso de forma planejada, mas também de maneira simples. Aconteceu que eu quase me tornei vegano, e isso continua assim até hoje. E eu sempre me chamo de vegano de 95%, com o argumento que ainda faz sentido para mim. Se você exige de alguém que se alimente 100% vegano, a maioria das pessoas se fecha e não quer ouvir falar disso.
Mas quando você diz, você pode fazer exceções. Então, isso não é trágico se você comer um pedaço de queijo de vez em quando, ou se tiver um ovo em algum bolo. Isso torna tudo muito mais fácil, e é assim que eu faço hoje em dia. Então, Isso também me lembra muito do Roland, ele sempre diz isso. Ele diz que é 95% vegano, assim como você. E eu acho isso totalmente aceitável. Eu também acho isso aceitável para mim, mas eu tento viver 100% vegana. Mas está tudo bem e eu acho também é importante que os outros, ou seja, as pessoas, tenham um pouco de flexibilidade, porque tudo que é muito restrito acaba levando as pessoas justamente a querer quebrar essas restrições. E por isso eu acho que isso é muito bom. E quando eu olho para você, eu penso, minha nossa, você já fez muita coisa certa na sua vida. sim, eu não discordaria disso diretamente. Tem alguma coisa que você fez de errado? Nós também cometemos erros, afinal. Tem alguma coisa que vem à sua cabeça agora, de repente? Em relação à alimentação, Sim. sim, acho que às vezes comi queijo demais, mas principalmente por isso. Minha esposa era a verdadeira amante de queijo e ela sempre comia queijo. E quando isso está na mesa, é tentador. Você acaba entrando na onda. Mas eu acho que na maioria das vezes fiquei dentro desse limite de 95%. Sim. Então, nós tínhamos veg. Preciso contar isso, pois nos conhecemos há muito tempo, de verdade. Mais de 30 anos, eu diria. Sim, acho que mais de 30 anos. Com certeza. E, sim, para mim. Para mim, você sempre foi a grande especialista em nutrição, e isso sempre foi muito bom, porque você realmente sempre me apoiou no que eu fazia. E nós, no começo, eu ainda me lembro, também discutíamos bastante entre nós, porque você dizia que os laticínios são realmente muito importantes para a alimentação. Como você se posicionaria sobre isso hoje em dia? Sim, hoje em dia, é claro, existem novos conhecimentos sobre até que ponto o leite é bom ou não tão bom. E eu gostaria de citar meu colega Bodo Melnick, que há décadas estuda as desvantagens do consumo de leite. E hoje em dia já existem tantas pesquisas importantes, inclusive cientificamente comprovadas, que mostram quanto menos laticínios, melhor. De forma bastante clara e internacionalmente já se avançou bastante nesse sentido. Por exemplo, há 1 ou 2 anos o governo canadense implementou isso, que nas escolas não há mais leite escolar, como eles chamam, a partir do entendimento de que o leite não é necessariamente benéfico para a saúde. Sim, super interessante. E o que eu também gosto muito é que você consegue relativizar uma opinião que talvez já tenha defendido antes, quando a ciência apresenta uma afirmação diferente sobre isso. E isso é algo que eu sempre acho tão incrível em pessoas que já têm um pouco mais de idade. Eu também vou fazer parte desse grupo em breve, mas o fato de que elas são capazes de realmente enxergar as coisas e ainda mudá-las. E eu acho que é isso que a gente chama de sabedoria. E eu acho que você já tem uma grande dose disso agora. E como é que você se sente sendo vista dessa forma? Com certeza faço isso. Bem, sabedoria é, claro, uma palavra forte. Eu sou um pouco cauteloso com isso. Geralmente respondo com cuidado e digo: ficamos mais cautelosos porque conhecemos os possíveis perigos. Com certeza é um aprendizado para a vida e quem não acompanha está mal aconselhado. Os tempos mudam, as condições mudam, adquirimos novos conhecimentos e precisamos aceitar e colocar isso em prática, mesmo que seja um pouco difícil. Quero dizer, quem muda de opinião todo dia talvez acabe perdendo credibilidade. Isso sempre foi importante para mim também. Que o mais importante para nós, como cientistas, é a credibilidade.
Se as pessoas percebem que um dia você diz uma coisa e no outro dia diz outra, isso afeta a confiança. Ou se deixa influenciar por algum financiador, o que infelizmente também acontece repetidamente na ciência. Aí você perde sua credibilidade e então pode falar o que quiser. Aí as pessoas pensam, bom, ontem ele disse uma coisa e agora está fazendo um laudo para alguma empresa. Isso não pode ser, não pode estar certo e precisa fazer sentido. Ou também nas declarações em geral. Eu gostaria de... Posso te dar um exemplo sobre isso? Sim, claro. Então, eu tenho uma colega que defendia a alimentação crua. De forma fanática, ela dizia, só podemos comer alimentos crus. E eu já dizia naquela época, a alimentação crua é ótima, devemos comer. O máximo possível, mas por favor, só o quanto conseguirmos tolerar. Porque a tolerância à alimentação crua varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas como eu conseguem manter 100% de alimentação crua, mas não faço isso porque acho entediante. Mas outras pessoas não toleram isso. Elas precisam dosar com cuidado ou se acostumar com paciência. Quero dizer, nós somos preparados para digerir bem alimentos crus. Essa é a nossa, né? A nossa origem. E por isso é bom que hoje eu também reafirme muitas coisas que já disse antes, pelas quais também fui criticado por ter dito isso. Como já mencionei, alimentos crus são bons, mas cada um para si. Ele mesmo deve decidir, e até hoje mantenho a mesma opinião. E em outras áreas, você mencionou o exemplo do leite. Eu costumava achar que o leite é ideal. Olhe para o leite materno. Ele alimenta um ser vivo, que não precisa de mais nada além de leite. Exatamente por isso, o leite materno. Sim, eu sempre comparo isso com os bois, as vacas que ficam nos pastos, elas só comem capim e sintetizam tudo o que precisam. E não precisa ser de origem animal o que se consome. Quero dizer, eu sempre penso nesses animais grandes, os touros, os elefantes e as girafas, todos 100% veganos. Veja o tamanho dos músculos e a força deles. E, acima de tudo, todos eles vivem muito mais do que os animais carnívoros, tipo leões, que são como gatos, ou cachorros ou lobos, o que você quiser escolher. Eles vivem 15, 20, talvez até 25 anos. E os elefantes e as girafas facilmente 50, 60 anos. Ainda dá para mencionar as tartarugas, que vivem algumas centenas de anos, todas vegetarianas. Os carnívoros morrem cedo. Nós duas escrevemos 2 livros juntas. Um chamado Klartext Nutrição e outro Klartext Emagrecimento. Aliás, eles foram muito bem recebidos. Especialmente o Klartext Nutrição. Isso é, de certa forma, um pouco assim, pelo menos para mim. É como uma obra de vida, onde simplesmente está tudo lá. E escrever isso junto com você foi realmente uma grande alegria para mim. E nesses livros nós escrevemos por que uma alimentação à base de plantas é tão saudável e realmente colocamos todo o nosso conhecimento ali. Mas mesmo assim, sempre surgiu uma pergunta e ela sempre aparece, sempre está ali no meio para muitas pessoas. Por que você acha? Por que é tão difícil, na sua opinião, para as pessoas decidirem ou não decidirem se alimentar de forma saudável? Porque isso acontece. Sim, claro, há uma série de razões para isso. Vamos começar talvez pela tradição, né? A tradição nas famílias que sempre consumiram certos tipos de refeições ou alimentos. Isso é algo que se aprende desde criança e a fase mais marcante, especialmente em relação à alimentação, também perdura por muito tempo a juventude, ou seja, já na infância. E por isso é uma pena que hoje em dia não se faça muito mais na primeira infância nessa área. Em outras áreas isso acontece, mas justamente não na área da alimentação. E esse seria um motivo para romper com essas tradições familiares. E, no geral, também é uma questão cultural.
Sabemos que pessoas de diferentes culturas se alimentam de maneiras diferentes e muitas delas também são saudáveis. Mas sabemos que, se compararmos, a dieta mediterrânea ou até mesmo os padrões alimentares asiáticos são claramente mais saudáveis, onde as pessoas vivem mais tempo e, acima de tudo, vivem mais tempo com saúde, e onde se consome mais carne, existem essas doenças da civilização que acabam se tornando extremamente caras no geral, ocorrem com mais frequência. Então, esses já são motivos suficientes para que a gente deva adotar uma alimentação à base de plantas. Eu realmente espero que chegue o momento em que a alimentação saudável seja ensinada nas escolas. E eu realmente espero por isso, porque eu acho que já está na hora. Nós vemos como as pessoas ficam doentes e como o nosso sistema de saúde também é sobrecarregado por isso. Isso é uma loucura absoluta. Querido Klaus, agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, sobre sobre a sua vida tão emocionante. Eu sei de uma coisa sim, que você me contou uma vez, que na verdade você queria fazer algo relacionado a esportes. Certo. Mas quero dizer, você é super esportiva, você se movimenta muito, isso não é problema nenhum. Mas você não se tornou atleta, você se tornou professora de ciências da nutrição, de bioquímica, de microbiologia e por aí vai. Como, por favor, você chegou até aí? Quantas horas nós temos? Bem, eu vou tentar te guiar. Sim, eu vou perguntando enquanto isso. Faça isso. Ok, só começa agora. Sim, acho que eu era bastante talentoso como atleta quando criança. Eu já tinha pulado uma série nos primeiros anos da escola e por isso sempre fui o mais novo da minha turma. E quando se tratava de esportes, naquela época os esportes ainda eram muito simples. Então, quando fazíamos esportes, sempre havia 3 disciplinas: salto em distância, arremesso de bola e corrida de 100 metros. Essas eram as disciplinas padrão. E mesmo sendo o mais novo, eu era o melhor nas 3 disciplinas. E isso, claro, me motivou. Eu pensava, poxa, ser atleta é ótimo, talvez Olimpíadas e tal, a gente tem essas fantasias, mas isso acabou ficando para trás, porque eu também vivi numa época que não era tão favorável. Quando vejo hoje as oportunidades que meus filhos tiveram e meus netos agora eu já me tornei bisavô. E espero também para meus bisnetos que eles ainda tenham condições tão boas, porque nós vivemos de forma muito simples e, na verdade, também em condições bastante marginais. Sim, então eu vivi 6 anos antes da Segunda Guerra Mundial, e eu era subnutrido, tinha deficiência de vitamina D, raquitismo, bem claramente, porque simplesmente não se tomava cuidado. Já existia o óleo de fígado de bacalhau naquela época, que era administrado. Você só precisa de quantidades muito pequenas de vitamina D, mas se isso não for dado de jeito nenhum, se você for uma de 3 crianças, em certo ponto a mãe não possui mais essas quantidades no leite, então isso aparece. E então vieram os 6 anos de guerra. Não foi uma época boa, com certeza não preciso entrar nos detalhes. Vieram 6 anos de pós-guerra, então eu tinha 18 anos. E minha infância foi, na verdade, uma catástrofe, comparada com as possibilidades e a situação que se tem hoje em dia. Então foi simples, nós tínhamos que... Além disso, meu pai estava na guerra, minha mãe era quase cega. Nós, as crianças, éramos 3 e tínhamos que fazer tudo. De onde você realmente é? Eu venho da região de Lüneburg, da Charneca de Lüneburg. E só o fato de ser da Charneca de Lüneburg já diz algo sobre as possibilidades de viver bem ou não tão bem. A Charneca é composta por solos arenosos, e solos arenosos geralmente trazem apenas rendimentos moderados. O solo não é nem de longe tão fértil quanto os solos argilosos ou outros tipos de solo, pelo menos. Foi assim que, ainda crianças, já aprendemos a cozinhar, assar e lavar roupa. E isso ainda era feito com esfregão. Não havia máquinas de lavar. Também aprendemos a passar roupa e cuidar do jardim. Tudo que precisava ser feito, fazíamos quando crianças. Mas naquela época, a gente nem via isso como um fardo. Era assim com todas as crianças. Mesmo assim, em comparação com hoje, claro,
Era uma vida bem simples. E sim, isso também não oferecia tantas possibilidades e isso nos marcou. E talvez eu possa contar que minha esposa, nos últimos anos de vida dela, ela precisava de cuidados e ela não queria receber cuidados de fora. Isso não foi nada difícil para mim. Ela já estava no nível 3 de cuidados, cuidar de tudo para ela. Eu sabia cozinhar, sabia lavar e sabia passar roupa e lavar a louça. E cuidar de uma esposa doente. Não foi difícil para mim, pelo contrário. Eu devo muito à minha esposa, porque ela sempre me apoiou durante toda a minha vida para que eu pudesse seguir minha profissão. Felizmente, isso não foi difícil para ela, porque ela sempre dizia: eu tenho 4 filhos, quero ser mãe, vou ficar em casa. Eu não preciso ganhar dinheiro por conta própria. E por isso eu tive muita sorte nisso. Digamos assim. Eu também acredito nisso. E você também sabia o que tinha que fazer. Isso você deve à sua infância, mas a infância acabou em algum momento. Você se formou na escola. Sim. Até que série foi essa formação escolar? Sim, ele foi até o ensino fundamental. Ensino fundamental. E depois, o que veio depois? Sim, então, embora eu fui o melhor da turma no boletim final da nossa classe, mas naquela época era assim, talvez ainda seja um pouco assim hoje em dia. Nas escolas alemãs é mal visto ser um aluno dedicado. Isso provavelmente diminuiu bastante. Então você rapidamente era chamado de cu de ferro. E isso era uma palavra muito, muito ruim para alguém que fazia suas tarefas escolares com dedicação. Eu sempre tive interesse nisso, mas era difícil conseguir uma vaga de aprendiz. Para profissões, isso acontecia porque muitos dos jovens de 16, 17 anos, alguns até 17 anos, foram recrutados para o exército nos últimos anos da guerra. Infelizmente, muitos morreram, mas outros voltaram. De certa forma, isso lhes foi negado. Por causa disso, eles puderam concluir o ensino médio, ou seja, fazer o abitur. E eles tinham prioridade não só na escola para que pudessem refazer o seu diploma, mas também para vagas de aprendizagem. E para mim foi encontrada uma vaga de aprendiz como jardineiro, e então eu aprendi a ser jardineiro. Também foi divertido para mim. E mais tarde na minha vida eu sempre fui grato por isso, porque ao contrário de muitos dos meus colegas, eu sabia exatamente que tipos de plantas existem, como elas se multiplicam, como são plantadas, enxertadas, podadas e assim por diante. Então eu considerei, olhando para trás, uma grande sorte ter feito isso. Esse aprendizado em jardinagem durou 5 anos, certo? Não, ela durou 3 anos. 3 anos. 3 anos, mas fiz minha prova. Sim. Como sempre fiz, poderia ter feito após 2 anos e meio. Eles disseram, você já pode fazer a prova. Sim. Também passei nela com nota muito boa, só para constar. No meu último ano de aprendizado, houve na Alemanha, isso foi em 1951, a primeira exposição nacional de jardinagem em Hannover. E lá houve uma competição de aprendizes de jardineiro de toda a Alemanha. E eu participei disso. Sim, eu ganhei e então fui o melhor aprendiz de jardineiro da Alemanha, foi legal. Imagino que sim. E como foi depois? Afinal, de jardineira a professora é um caminho e tanto. Sim, é um caminho longo. E esse caminho sempre faz curvas bem acentuadas. Sempre estava ligado a algo que não era acaso, pois acasos não existem, mas sim muita sorte. E sou muito grato por isso, porque muitas pessoas também me ajudaram, né, me mostraram novas possibilidades do que eu poderia fazer. De qualquer forma, o plano era claro. Naquela época, para estudar arquitetura de jardins, que era o meu objetivo, era preciso, depois de concluir o aprendizado, fazer 5 anos de jornada. Era necessário. Anos de jornada, minha nossa. Hoje, isso quase não existe mais. Poucos ainda fazem, mas é raro. Carpinteiros, eu acho, né? Sim, os carpinteiros fazem isso com frequência. Você os vê por aí ou fazem 3 anos de jornada? 5 anos. 5 anos. Você fez? Claro, fiz tudo. E então foi inteligente ter trabalhado em diferentes empresas. Depois passei 1 ano em Bad Tolz, onde trabalhei em uma jardinagem que cultivava flores, mas também plantava legumes e assim por diante, principalmente para um hospital. Depois passei 1 ano em Hamburgo, em uma das maiores jardinagens de plantas solitárias da Europa, que ainda existe até hoje, Lorenz von Ehren.
Quem ouvir isso, talvez já tenha ouvido esse nome antes. Lá se aprende muito sobre árvores, poda, enxertia e assim por diante. Depois passei um ano em Colônia, trabalhando em um viveiro onde só havia plantas perenes. E depois passei mais de 2 anos na Suíça para aprender jardinagem paisagística. Lá se aprende como se projeta jardins. Com caminhos onde as plantas devem ser colocadas e se está previsto uma piscina ou uma casa de chá e assim por diante. E isso precisa ser plantado de acordo. Isso, é claro, nós não planejamos. Quando os 5 anos se passaram, O que houve? Sim. sim, eu já tinha me inscrito naquela época. Naquela época só havia 2 faculdades de horticultura na Alemanha, uma em Osnabrück e outra em Weihenstephan. E como nortista, acabei escolhendo Osnabrück. E então, mas nesse meio tempo, Zé, eu já tinha feito contato com a América, nós tínhamos um parente distante lá, e naquela época era assim mesmo. Para emigrar para a América, era preciso ter um fiador que ficava responsável por garantir que você não matasse ninguém lá, por assim dizer, que você se comportasse direito ou pelo menos se mantivesse tranquilo. Porque aquilo que conhecemos aqui como estado de bem-estar social, apoio e tudo mais, nada isso continua assim até hoje. Nos Estados Unidos, salvo algumas exceções, Você sempre quis ir para a América? de certa forma, sim. De certa forma, foi naquela época. Então, foi isso. Eu ainda me lembro quando viajei do norte da Alemanha para a Baviera. Naquela época, ir à Baviera era como dar a volta ao mundo inacreditável. A Baviera, isso é muito longe, sim. E com a América, claro, ainda mais dramático. A América, o país das possibilidades ilimitadas. E naquela época eu tinha a ideia ingênua de que se eu não conseguisse ir para lá agora, se eu me casar primeiro, formar uma família, nunca mais vou conseguir ir para a América. Isso é totalmente fora de alcance. Não dava para imaginar como tudo isso iria se desenvolver. Mas essa é uma história bem longa que eu quero resumir. Nós estamos... Mas quero saber de qualquer jeito. Sim, bem, foi assim. Eu já conhecia minha esposa, éramos jovens e apaixonados. E eu queria ir para a América e ela não queria de jeito nenhum, Ela não queria ir para a América? de jeito nenhum. Oh, Ela resistiu com unhas e dentes. Eu precisei de muita persuasão para convencê-la de que isso seria uma boa ideia. No fim, chegamos a um acordo. que foi esse? Vamos ficar 1 ano. Ok, agora vai ficar interessante. Sim, isso ajudou. E então nós, mas antes disso, antes de partirmos com 22 anos de idade, nós então decidimos que iríamos nos casar antes de emigrar. Nos casamos. E 1 semana depois estávamos no navio. Então essa foi nossa lua de mel, 13 dias no mar. Hoje em dia se faz isso em 5 dias. Era um navio cargueiro velho. A Berlim, acho que nem existe mais. A Berlim foi uma catástrofe. Vento força 11 em abril e minha esposa ficou enjoada do mar durante 14 dos 13 dias. Ela só ficou enjoada. E já naquela época decidi nunca mais fazer uma viagem de lua de mel. Nunca mais uma viagem de lua de mel? Foi uma catástrofe. Ou nunca mais uma lua de mel no mar? Sim, isso. De qualquer forma, chegamos na América. E esse parente distante. Ele era professor em uma universidade em Columbus, Ohio, onde chegamos. E cuidou da gente com muito carinho. Chegamos lá sem dinheiro, então quão ingênuo alguém pode ser? Só tínhamos dinheiro para as passagens de navio, o que era difícil naquela época. Bem, de qualquer forma, ele cuidou da gente. E então, um dia, ele me disse: eu já tinha aceitado um trabalho de jardineiro, já estava ganhando dinheiro. A gente tem que começar de algum jeito. E logo percebi que poderia fazer algo com isso e também senti que poderia me tornar autônomo nessa área. Tenho certeza de que teria transformado isso em uma grande empresa de jardinagem se eu tivesse acreditado em mim mesmo, mas não foi assim que aconteceu. Ele disse: Klaus, você não gostaria de estudar? Eu disse: estudar não dá, nem terminei o ensino médio. Sim, ele disse, podemos ver como fazemos isso. Então, fomos até a administração e nos informamos. Ele também não tinha certeza de como funcionava. E disseram, sim, precisamos de alguma documentação. Mas, como eu já era um pouco mais velho,
Eu já não tinha mais 18 anos, então me permitiram fazer uma prova. E aí essa prova. Esse é o requisito mínimo, você tem que passar. Só que o meu inglês, claro, não era bom. Aí eu fiz a prova e fiquei muito surpreso por ter passado. Então pude começar a estudar. E a minha ideia, na verdade, era fazer um ano ou um semestre para aprender inglês direito. Mas aí te perguntam, o que você quer estudar? Física, química, biologia, música, teologia, tudo estava disponível. Alguns tentaram me convencer a estudar teologia, mas isso não, para mim não dava isso. O que você estudou? Provavelmente algo que era mais próximo de você ou Como? algo que era próximo de você. Claro, eu disse que estudo botânica. Faz sentido. Botânica nem existia. Nem existia. Não, botânica como disciplina não era oferecida, então era biologia. A gente não lidava só com plantas, mas também com animais e toda a fisiologia. O que houve com aquele semestre? Sim, depois de um semestre nasceu nosso primeiro filho, aí nos tornamos uma família e aí ficou difícil, né? Quer dizer que você trabalhou, Claro, você estudou. sim, O idioma ficou mais ou menos compreensível. sim. O primeiro filho chegou. E aí, sua esposa? Ela tinha encontrado um emprego em um banco que era o que ela também fazia na Alemanha. Mas ela ganhava tão pouco que se colocasse o filho sob os cuidados de outra família, isso custaria exatamente o que ela ganhava. Mesmo assim, fizemos isso por um tempo, porque foi muito bom para ela aprender mais inglês, fazer contatos, conhecer pessoas e assim por diante. Mas quando o segundo filho chegou, logo depois, aí realmente não valia mais a pena e então ela ficou em casa. Mas isso significava que eu tinha que trabalhar muito. Então, eu não me lembro de ter tido um fim de semana realmente livre. Era mais fácil conseguir isso no fim de semana. Nesses dias, eu geralmente trabalhava não só 8, mas 9, 10, 11 horas, às vezes até aos domingos. E durante a semana, sempre que possível, à tarde. Porque nós tínhamos aluguel para pagar uma família para sustentar e taxas de estudo. Sim, elas existem nos Estados Unidos também. Com certeza, e não são poucas, são bem altas. Sim. Sim, Por quanto tempo você estudou e o que ocorreu nesse período? sim. Aconteceu? Geralmente leva 4 anos para obter o diploma de bacharel. Sim. Mas eu precisei de 5 anos. Simplesmente porque eu tinha que trabalhar tanto que não conseguia acompanhar ou cumprir a carga horária. E o que você se tornou depois do curso? Depois do curso, depois do segundo ano, me interessou, eu quis. Nós também tivemos que, como biólogos, fazer cursos de química, é claro. Sim, sim. Isso fazia parte. E de repente eu pensei, isso é algo incrível. A química realmente me interessou. Então eu mudei da biologia para a química e fiz meu bacharelado em química. Eu fiz meu bacharelado em química. E então, por alguma coincidência feliz, coincidências não existem por algum motivo. Quem sabe? Eventos que me ocorreram. Recebi uma oferta da Universidade de Minnesota. Eles estavam procurando ativamente por estudantes que tivessem estudado ciências naturais para continuar seus estudos. E então fui para Minnesota e lá tive uma renda pela primeira vez de $200 por mês. E naquela época o dólar ainda valia tanto que você realmente podia alugar um apartamento com $200, sustentar uma família e arcar com todas as despesas. Quantas pessoas havia na sua família naquela época? Ah, sim, então já éramos 6, ou seja, depois dos 2 filhos, tivemos mais 2 filhas. Sim. E a Ilha passou por tudo isso junto? Surpreendentemente, sim, ela conseguiu exatamente o que sempre quis e desejou. Ela queria ter muitos filhos. Se eu puder acrescentar isso, não sei se é realmente interessante. Ela, quando conversamos seriamente sobre casamento, ela disse que queria ter pelo menos 10 filhos. Sim, e isso era natural, claro.
Você respira fundo, diz maravilhoso e pensa, talvez nem seja assim. Como eu agora? Aí você diz maravilhoso e pensa, bom, talvez nem seja assim mesmo. Mas depois ela ficou feliz com os 4, certo? Sim, principalmente. Nem todas as crianças são fáceis. As primeiras crianças foram fáceis e as outras foram um pouco mais difíceis. E depois de 4, ela também disse, sim, está bom assim, ficou feliz com isso. Certo. Como continuou? Continuou. Continuou. Depois estudei em Minnesota, em microbiologia. Realmente fiz meu mestrado em microbiologia também, uma área muito interessante, quer dizer, estudamos de Pasteur até a descoberta de que existem vírus. Isso só foi realmente descoberto durante o meu tempo de estudo, que algo assim existia. Na época eram chamados de fagos, pois ainda não existia um termo adequado para isso. E então tudo aconteceu muito rapidamente. Achei isso muito interessante e então tive sorte de novo, porque depois do meu... Bem, eu então fiquei em Minnesota e acabei reunindo essas áreas de conhecimento na prática, continuei estudando bioquímica e também fiz meu doutorado em bioquímica, esse foi o meu título acadêmico. Ok. Depois veio mais um golpe de sorte, uma oferta da Califórnia para que eu pudesse trabalhar em um laboratório de um ganhador do Prêmio Nobel. E isso foi super empolgante. Lá eu aprendi muita coisa, inclusive como se faz pesquisa. E nós ficamos lá por 2 anos, então por acaso surgiu uma oferta para ir para a Tailândia. Meu chefe era bem conhecido, mas isso talvez não signifique nada para você ou para muitos outros. O bioquímico se chamava Paul Boyer, eu sei. Ganhador do Prêmio Nobel, viajou pelo mundo e visitou a Tailândia, entre outros lugares. E então eles procuraram professores para uma nova universidade que a Fundação Rockefeller construiu em Bangkok, totalmente financiada. E para colocar essa universidade em funcionamento, eles tentaram recrutar jovens cientistas de todas as faculdades de medicina para ensinar suas disciplinas. Então, eu ensinei bioquímica para estudantes de medicina lá por 2 anos e havia muitos deles. Então, ele falou com todos nós, o Boyer, no nosso laboratório, e na reunião semanal, ele disse, sim, eu estive na Tailândia e eles estão procurando alguém. Me diga até amanhã quem tem interesse em ir para lá e nós veremos. Todos nós ficamos animados e dissemos, ir para a Ásia agora seria ótimo. E eu era, na verdade, o menos provável para isso. Eu era casado, tinha 4 filhos, era algo grande, ainda mais tão longe e com crianças. E ele disse, me avise até amanhã. Quem realmente estiver interessado nisso, eles estão esperando, eles querem saber disso. E na manhã seguinte nos reunimos de novo, talvez tenha sido só na manhã depois dessa. Então ele disse, sim, então como é, quem quer ir? Alguns disseram, sim, quero ir, mas minha esposa acabou de engravidar. E o próximo disse, sim, eu também gostaria de ir, mas nós acabamos de dar entrada em uma casa. E assim foi indo. E no final eu acabei sendo o único que sobrou. E então ele disse para mim, e você, Klaus? E aí eu disse, sim, estou pronto para ir. E então vocês arrumaram tudo e foram para a Tailândia. Em quanto tempo, por favor? Sim, talvez eu mencione isso rapidamente, já contei antes. Sim. Escute, oferta Tailândia. Então, eu acho que não tenho chance nenhuma, né? Éramos 12 ou 15 assistentes científicos em um laboratório. Aí eu disse sim, a gente não tem chance nenhuma, mas parece muito interessante. E no dia seguinte eu soube que eu era o único, então aceitei na hora e liguei para minha esposa. Foi uma ligação memorável, uma ligação que ainda considero memorável, como talvez muitos não fariam. Liguei para casa no telefone e disse, alô, querida, eu sempre a chamei de querida, como Mel, querida. Sim. Querida, então eu disse, vou falar em inglês também, porque acho que todo mundo vai entender. Adivinha para onde vamos no ano que vem? E aí, qual destino para o próximo ano? E então ela disse, para onde vamos? E então eu disse, para a Tailândia. E então ela disse, maravilhoso.
Essa foi nossa conversa telefônica mais curta. Ai, que lindo. Conversa telefônica mais curta. Que lindo. Sobre uma decisão muito importante sobre o nosso futuro. E então nós arrumamos nossas coisas e fomos para a Tailândia com nossos 4 filhos. Eles tinham de 3 a 10 anos, não, menos de 3 a 8. E você ficou 2 anos na Tailândia. Sim. Não, na Tailândia não. Eu fiquei 2 anos em Bangkok, Então, nessa universidade... dessa nova universidade que ainda existe hoje. Sim. E esse foi realmente um dos projetos de desenvolvimento que realmente deram certo, porque muita ajuda ao desenvolvimento foi investida em coisas que não deram resultado. Depois de 10 anos, você não via mais nada disso. Infelizmente, tinha que se dizer, muito dinheiro investido, mas nada sustentável. E essa universidade hoje é uma das principais universidades da Tailândia. A Mahidol University, como é chamada, também tem uma boa reputação e continua existindo. Meu contrato terminou após 2 anos, pois a Fundação Rockefeller agiu de forma muito inteligente. Ela enviou jovens tailandeses para o exterior, para a Austrália, para a Inglaterra, para a América. Ela os treinou lá e disse: vocês serão treinados para depois voltar ao seu país de origem e assumir essa posição. E quando eu estava em Bang, não, em Los Angeles, conheci um jovem tailandês e... Então conversei com ele e perguntei o que ele faz, o que ele está fazendo, e aí ele me respondeu. Ele é financiado pela Fundação Rockefeller e quando ele terminar a formação vai voltar para Bangkok. Veja, fui um dos primeiros a chegar lá. Meu contrato acabou após 2 anos. Depois ele chegou. Foi aí que nos reencontramos. Então foi uma ajuda ao desenvolvimento inteligente também. Com certeza, muitos erros foram cometidos, mas essa foi realmente muito boa. Ok, então o tempo de vocês em Bangkok chegou ao fim. 2 anos, sim. Nesse meio tempo, nós, claro, fizemos algumas coisas. Na Tailândia, conhecemos o país, visitamos países vizinhos e depois fomos ao norte da cidade. E lá havia um instituto que era ligado ao hospital que lidava com desnutrição e anemias, especialmente em crianças. E veja só, eles estavam procurando alguém para chefiar o laboratório onde eram feitos os exames. Exame de sangue, exame de fezes, exame de saliva, tudo o que se pode examinar. E eles tinham ouvido falar de mim, que eu estava em Bangkok, e me ofereceram para chefiar o laboratório lá. E então pensamos rapidamente, ele e eu, minha esposa e eu, e dissemos: legal, vamos para Chiang Mai, 800 quilômetros mais ao norte. Isso foi sim para todos nós, talvez até a época mais bonita de nossas vidas. Por quê? Principalmente porque as crianças gostaram tanto de lá. Lá havia uma escola missionária que tinha professores maravilhosos. E é uma região rural. Não é tão quente e úmida como em Bangkok. Já fica um pouco nas encostas das montanhas por lá. Clima ótimo, pessoas muito legais. Todos nós éramos jovens e saudáveis. Foi maravilhoso. Quanto tempo vocês ficaram lá? 3 anos. E depois? Então, nesse meio tempo, eu conheci alguém que apareceu na Tailândia, em Bangkok, que fundou o Instituto de Ciências da Nutrição em Giessen, o professor Kremer. E ele fez uma palestra, e eu fui lá, ouvi a palestra, e então as coisas aconteceram assim, porque agora eu era alemão. Acho que fui falar com ele, e então ele me perguntou: o que você vai fazer quando terminar seu projeto aqui? Aí eu disse: sim, ainda não decidimos isso. Minha esposa quer muito voltar para a Alemanha. Recebi uma oferta para Los Angeles, mas talvez a gente vá para a Alemanha. E ele disse: sim, se vocês vierem, então venham para Giessen. Talvez vocês gostem de lá. E então eu pensei, Giessen talvez seja um pouco limitado. Eu vou me candidatar a outros lugares e então me inscrevi para bioquímica. Esse sempre foi meu principal interesse. Me inscrevi para a bioquímica em Freiburg e, como eu era microbiologista, me inscrevi em Göttingen com o professor Schlegel. Schlegel, esse nome ainda significa algo para você? Sim. Acho que ele escreveu o livro padrão de microbiologia para estudantes de medicina. E fui até lá, depois fiz uma turnê pela Alemanha e dei 3 palestras. Em Göttingen para Schlegel, em Giessen para Tremer e em Freiburg. E então voltei para Bangkok, esperei e depois recebi 3 cartas e 3 confirmações. Sim, o que se faz então?
Sim, e por que você escolheu Gießen? Sim, primeiro pensei, como sua vida segue agora? Você quer passar a vida inteira como bioquímico no laboratório, fazendo pesquisas que talvez sejam interessantes e valiosas? Ou você quer lidar com micróbios? Também é interessante, mas provavelmente também é principalmente trabalho de laboratório. Ou você quer fazer ciência da nutrição, onde você tem contato com as pessoas e faz pesquisas e assim por diante. E essa acabou sendo minha primeira prioridade, então aceitei em Gießen, mas foi difícil recusar em Freiburg e Göttingen, mas tive que fazer isso. E eu olhei novamente as cartas outro dia, então recusei e recebi cartas manuscritas tanto do professor Schlegel quanto de Freiburg. Caro Sr. Leitzmann, o senhor nos informou que escolheu Gießen. O senhor não quer reconsiderar isso? Achei isso muito legal, mas naquela época a situação era melhor. Mas você não se arrependeu? De jeito nenhum, não. Eu acho que foi exatamente a coisa certa. E aí eu também consegui, e principalmente pude contar com toda a minha experiência. Primeiro ser jardineiro, lidar com plantas e esses alimentos, e depois também ter viajado internacionalmente. E também isso com certeza ajudou nessas candidaturas. Naquela época ainda não era tão comum que alguém da Alemanha realmente falasse inglês muito bem. É verdade, sim. Isso nunca foi dito, isso também nunca foi discutido publicamente. Mas dava para supor que talvez ali a gente tivesse uma chance melhor. Como foi então o seu caminho em Gießen? Em Gießen, sim. Isso foi então uma nova fase da vida, ou como se diria hoje, uma virada de época. Depois disso, tudo girava em torno da nutrição, mas eu comecei a me interessar por nutrição internacional e foi isso que eu fiz. Primeiro fui assistente científico, então acontece algo muito interessante. Um grupo de estudantes veio falar comigo e disse: tudo o que estamos aprendendo aqui, tudo isso parece tão seco e antiquado. E isso não nos interessa tanto, porque sabemos que existem outras coisas que talvez sejam mais interessantes na nutrição. E existe algo como alimentação integral, e nós já praticamos isso também. E agora queríamos estudar isso mais a fundo, mas nenhum dos professores se interessa por essa matéria. Já falamos com todos, agora queremos falar com você, eu disse. Isso parece interessante. E eles realmente me admitir sem rodeios. Eles me colocaram à frente do grupo de interesse deles e fizeram isso. Com eles, aprendi um pouco no início sobre o que ele faz e por quê, entre outras coisas. E então nós promovemos essa alimentação integral. Sim, e então você também era meio que uma rebelde na universidade, lá onde você estava. Você não era acomodada. Quer dizer, tudo parece tão simples e tão tranquilo quando você conta assim, mas em Gießen não foi tão fácil para você. Não, isso está absolutamente certo. Não, eu era totalmente um estranho, também não fui exposto publicamente, mas acabei ouvindo muita coisa. Aliás, curiosamente, nos últimos anos tenho ouvido isso dos meus ex-alunos e também das pessoas da administração que nos cercavam. O que diziam sobre mim naquela época, o que desejavam para mim e assim por diante. Não era muito amigável, para dizer de forma bem cautelosa. Eu não era popular entre os colegas. Por quê? Sim, simplesmente porque eu fiz algo que na época ainda era pura ideologia. Isso não era científico, de certa forma, não era acadêmico se ocupar com um tema desses. Mas eu percebi imediatamente que isso era importante e sempre tive essa sensação. Você está em uma universidade, por quem você é pago? Pelos impostos das pessoas, aquelas que trabalham duro e têm que pagar seus impostos, era disso que éramos pagos. E eu sempre achei que isso também cria uma obrigação, que você tem que retribuir algo para essas pessoas. Pelo menos essa era a minha filosofia. Aliás, é assim que deveria ser.
E é por isso que eu também tenho muitos. Nós, é claro, escrevemos livros científicos especialmente para os estudantes ou também para temas específicos, como, por exemplo, ecologia nutricional, mas também outros. Mas também escrevemos livros para o consumidor. Sim. Frequentemente, porém, para intermediários que são importantes. Há pessoas que aconselham outras. Essas pessoas eram frequentemente também formadas em nosso curso, que depois trabalhavam em planos de saúde, órgãos públicos, empresas e assim por diante, mas que então tinham contato direto com pessoas que estavam interessadas nisso. Como é possível se alimentar de forma melhor, mais saudável e assim por diante, de maneira mais sustentável? Então, com certeza, esse é um dos motivos pelos quais você está no topo das ciências da nutrição. Ainda está no topo e também como a autoridade máxima em nutrição, você representa a alimentação integral vegetariana e às vezes até vegana, e eu acho isso extremamente interessante. E até lá, muito obrigada por ter contado tudo isso de forma tão detalhada. Ainda temos uma surpresa para você. Nós temos uma caixa aqui. Eu gostaria que você pegasse ela. Espera um pouquinho. Eu vou te entregar agora. Posso só dizer uma palavra sobre o que você acabou de mencionar? Sim. Com o Papa. Isso não dá, eu nem sou católico. Me desculpe. Olha só, trouxemos algumas coisas para você aqui. Tira isso daí. Espera, acho que preciso ir até o microfone. Então, trouxemos algumas coisas para você. Vai tirando uma de cada vez e diz o que vem à sua cabeça sobre elas. Isso parece uma colher de pau. Provavelmente também é uma. É uma colher de pau, muito familiar para mim. Sim, isso me faz lembrar imediatamente que eu já cozinhava na minha infância. Sim. Coisas muito simples. Na maioria das vezes, o que chamávamos na época de ensopado, que era batata, legumes, e se tivéssemos sorte, talvez um pedacinho de carne. E que nós, ainda crianças, já preparávamos para a nossa pequena família. E agora você está sozinha. Quem cozinha então? Você cozinha? Sim, eu também, durante os últimos 3 anos e meio atrás, minha esposa adoeceu gravemente e depois de um tempo não pôde mais continuar. Ela então também não tinha mais vontade e não queria mais isso. E quase todos os dias ela me dizia: "Estou tão feliz que você sabe cozinhar." Eu acredito nisso. E então eu cozinhei. E isso também me deu prazer, porque para quem a gente mais gosta de cozinhar? Claro, para uma pessoa Claro. que é muito próximo de você, né? Sim. Sim, isso foi mesmo. Você pode dar mais uma olhada. Sim, claro. Talvez ali assim. O que ainda tem aí dentro? É um certificado, espero que não seja uma conta. Quer que eu abra? É para abrir. De acordo. Está aí, sim, o Frank. O Frank. O Frank, sim. O que que tem o Frank? Quem é o Frank? Sim, é ele. Frank Elsner. Esse é o Frank Elsner, que a humanidade conhece muito bem. Definitivamente sim. Homem muito conhecido. O Frank Elsner me ligou um dia e perguntou se eu não gostaria de escrever um livro com ele. Fiquei totalmente surpreso e pensei, isso é realmente algo totalmente novo. E ele também teve a ideia de escrever algo para a população em geral. E então ele já tinha um título para o livro. E ele sugeriu: A Vida Passa pelo Estômago. Esse era um bom título, claro que lembra. O amor passa pelo estômago. Para ser sincero, eu não gostei muito do título, porque achei que ele não chamaria tanto a atenção das pessoas. Não as atrairia tão bem. Eu também tive outra ideia, mas não, acabou sendo feito desse jeito mesmo. E foi muito divertido fazer esse livro com Frank Elsner. Nós sempre fazíamos entrevistas. Ele veio para Laubach, onde eu morava, e também comeu com a gente, aprendeu o que costumávamos comer ou o que a Illy cozinhava naquela época. Minha esposa. Sim. E eu também estive várias vezes em Baden-Baden. Sim. E ele tinha funcionários muito dedicados que registraram e documentaram tudo. E assim, este livro... Então, ainda tem algo aí dentro? Você já consegue fazer isso? O que que você tem aí na mão?
Isso parece um hambúrguer? Parece um hambúrguer. E o que tem de especial nisso? Sim, eu suponho que isso faz referência ao fato de que uma vez na minha vida eu comi um hambúrguer. Você já comeu uma vez? Sim, Sério? Não mais? não mais. Ah, tudo bem. Sim, naquela época eu tive a ideia, lá em Gießen, de também convidar pessoas dentro do nosso contexto de alimentação popular que fazem as coisas de um jeito um pouco diferente. Ou já tinham começado ou estavam mais avançados que nós. Entre outras pessoas, você também esteve lá, você veio e falou sobre suas ideias. Muito interessante. E então eu também tive a ideia de que não deveríamos apresentar apenas as formas alternativas de alimentação, mas também aquilo que a humanidade faz na maior parte do tempo, ou seja, o que o McDonald's faz. Os outros ainda não eram tão presentes, mas mesmo em Gießen já havia uma loja, um restaurante McDonald's, e então eu escrevi para o McDonald's Alemanha. Naquela época, eles ficavam em Munique e eu disse que gostaria de ter um representante do McDonald's que deveria nos contar sobre o sistema gastronômico deles. E então apareceu uma senhora. Eu ainda me lembro muito bem, ela se chamava Condessa Palfi, de ascendência húngara, pelo que me lembro. E eu fui buscá-la na estação de trem. Uma presença muito imponente, impressionante, muito bem vestida, maquiada de forma incrível, parecia uma atriz de cinema. E então eu pensei, bom, ela é bem bonita, vamos ver o que ela tem a dizer. Ela fez uma apresentação excelente. E depois você recomendou hambúrgueres como forma de alimentação? Claro. Só por causa da mulher. Não, falando sério, ela realmente representou muito bem a empresa dela lá. Mas eu sempre fiz assim. Eles podiam falar por meia hora e depois tínhamos 1 hora e meia para fazer perguntas. Os estudantes deveriam fazer isso sozinhos. Porque eu deveria contar para eles o quão boa ou ruim é a McDonald's. Eles devem ouvir os representantes e então decidir ou fazer perguntas e tomar uma decisão. O que você acha hoje sobre fast food? Sim, fast food, assim como antigamente, não foi um bom desenvolvimento, pois levou justamente a um consumo de alimentos. Vou dizer assim só para não usar a palavra alimentos, que não são muito benéficos para a saúde, para falar de forma bem cuidadosa. E nós conhecemos as consequências, quero dizer, essas doenças modernas da civilização, como pressão alta, níveis elevados de colesterol, doenças cardiovasculares e assim por diante. Elas não surgem do nada. Vamos colocá-lo de volta na caixa agora. Ok. De acordo? Posso contar mais uma história? Uhum. Aí veio minha filha, a Heidi, que nos levou ao vegetarianismo e disse: Você já foi ao McDonald's alguma vez? E eu disse: Não. Aí ela falou: Isso é meio fraco. Você tem que ir lá, dar uma olhada lá em Gießen. Eu te convido, vamos ao McDonald's. E eu espero que muitos dos seus estudantes estejam lá para que eles também vejam que você esteve lá. Você precisa conhecer isso. E ela estava totalmente certa, e então nós fomos lá. Eu já fiquei um pouco impressionado, porque aquilo era tudo muito novo, né, para a Alemanha naquela época, mas eu já conhecia dos Estados Unidos como se faz aquilo lá, ou seja, a higiene, a limpeza, e isso já tinha me impressionado. E então pedimos um hambúrguer que até tinha um gosto razoável, talvez até fosse bom, mas simplesmente não era o certo e não era o que a gente recomenda. E essa impressão nunca mudou, mesmo que hoje eles se esforcem bastante. Agora eles têm hambúrgueres veganos também, é isso. Mas mesmo assim não é necessariamente aquilo. O que somos ainda são esses pãezinhos. Exatamente. Querido Klaus, nós realmente ouvimos muito, muito sobre a sua vida agora, em tão pouco tempo, uma vida tão longa. Eu tenho mais uma pergunta para você no final. Nós dedicamos nosso livro Alimentação em Foco aos nossos filhos, aos filhos deles e a todas as crianças deste mundo. Essa foi sua ideia. Pode ser, sim. Há algo que você gostaria de dizer a eles, talvez em uma frase?
Para as crianças? Para todas as crianças deste mundo? Para todas as crianças, sim. Eu desejaria a todas as crianças deste mundo que tivessem pais e parentes que as orientassem, dizendo que, se não se alimentarem bem enquanto são crianças, podem sofrer com isso pelo resto da vida. Isso começa com coisas simples, como, por exemplo, quando as crianças estão acima do peso porque não comem o que é certo. A probabilidade é muito grande de que elas continuem acima do peso, e quem está acima do peso corre risco de doenças. Então, por isso eu gostaria que o ambiente fosse assim. Então, não só o próprio comportamento, mas também as condições que elas cresçam em uma situação onde isso seja apontado para elas ou que isso seja mostrado como exemplo, como se alimentar de forma saudável e sustentável. E não apenas envelhecer, mas envelhecer com saúde. Sim, esse é um objetivo maravilhoso. Primeiramente, muito obrigada, querido Klaus. Nós temos neste podcast uma coisa muito, muito legal no final do episódio, que é a troca de papéis. Eu te ofereço agora a oportunidade de ser o apresentador e eu sou aquela a quem você pode fazer perguntas ou uma pergunta que talvez você sempre quis saber. Você consegue pensar em alguma coisa? Bem, isso agora não é tão fácil assim. Eu já te conheço razoavelmente bem, mas sempre há perguntas. Talvez a gente comece simplesmente com o assunto que acabamos de conversar. Como foi a sua infância? Você também viveu isso assim? Que talvez olhando para trás você tenha passado por coisas que não foram tão boas e que talvez também te afastaram de algo? Ou que te levaram a ser mais sensível ou talvez a ter intolerâncias? Sim, com certeza. Eu sei que laticínios não me faziam bem e, graças a Deus, tive uma mãe adotiva que percebeu isso. Isso foi quando eu estava naquela idade em que se pensa que a criança precisa ser bem cuidada. Nessa época, o consumo de leite estava muito em alta. Eu me lembro disso. E eu não conseguia tomar leite puro, me dava enjoo. E, por outro lado, sempre tinha aquela propaganda dizendo como isso era importante. E minha mãe sempre tentava fazer algo de bom para mim. E então eu ganhei achocolatado e achocolatado eu conseguia beber. Apesar disso, eu sempre fui uma criança muito doente. Eu sempre fui muito, muito magra. E eu não queria nada de leite além de um achocolatado e eu acabei sendo mandada para um spa por causa disso. 3 vezes quando eu era bem pequena e não foi nada legal porque eu fui parar lá porque eu estava desnutrida. Sério? E lá sempre tinha muito leite. Mas eu tinha uma mãe maravilhosa que sabia que eu não podia, não tolerava e não gostava. E ela me deu uma carta. Nessa carta estava escrito: por favor, compreenda que a Petra não tolera nenhum alimento com leite. Ela sempre passa mal e acaba vomitando. E com isso, pelo menos nesse aspecto, eu já tinha uma situação muito, muito boa para mim. E sou extremamente grata a ela. Naquele tempo, eu nem sabia que havia intolerância à lactose. Eu pensava, bom, eu sou uma criança doente de alguma forma e tenho que lidar com isso. Mas hoje em dia a gente já sabe muito mais sobre isso. E foi assim comigo. Sim, muito interessante. Bom, acho que nunca contei isso para ninguém também. Essa história do leite comigo é interessante. Sim. Sim, mas por que não? Você tem algum motivo? Não, na verdade não. Acho que ninguém nunca me perguntou sobre isso. É bom que eu te perguntei. Sim, você consegue pensar em mais alguma coisa? Sim, a gente poderia continuar agora subindo na escada da vida. O que te motivou? O que te motivou? Sim, o que te motivou a estudar medicina? Bom, vamos fazer isso agora no final. Eu também gostaria de contar isso de novo. Na verdade, foi aquela mulher que me escreveu aquela carta quando eu estava em tratamento, quando eu era criança. Quando eu tinha 13, 14 anos, ela ficou muito, muito doente, com problemas no coração. E ela desenvolveu diabetes mellitus tipo 2, ou seja, diabetes do tipo adulto.
E eu simplesmente vi como uma mulher muito forte ficou doente e foi se apagando cada vez mais, até mesmo em sua personalidade. E foi aí que realmente cresceu em mim esse desejo de que algum dia eu pudesse ajudar essas pessoas, especialmente que eu pudesse ajudar minha mãe. E foi assim que decidi estudar medicina, e ela ainda estava viva nessa época, mas faleceu no primeiro semestre do curso de medicina. E quando eu penso em como era antigamente com o diabetes, minha mãe tinha que fazer 6, 7, 8 pequenas refeições por dia, a frutose era o adoçante principal. Hoje sabemos o quão catastrófico isso é. Eu sei que houve um motivo para ela ter que morrer tão cedo, porque, caso contrário, eu nunca teria estudado medicina. Ah, sim. Nunca. E eu também sei que devo a ela o fato de estar aqui sentada com você hoje. Que eu tenho todo esse conhecimento com o qual, sim, tento informar as pessoas para que possam viver saudáveis por muito, muito tempo. Você tinha algum outro desejo de profissão antes? Eu gostaria de ter estudado psicologia. Ah, é mesmo? Sim, essa era a alternativa. Então, eu também fiquei em dúvida, mas quando a mamãe ficou tão doente, para mim ficou muito claro, eu queria adquirir esse conhecimento rapidamente para poder ajudá-la. Mas isso todo mundo sabe que na faculdade de medicina, naquela época, né, a gente já não aprendia nada sobre nutrição. E é por isso que eu fico tão feliz que a gente se encontrou, porque você sempre foi meu porto seguro quando o assunto era nutrição. E eu também aprendi muita coisa. E muito, muito obrigada por isso e também muito, muito obrigada por você ter vindo hoje, Klaus. Sim, com muito prazer. Fiquei extremamente feliz. Sim, a qualquer hora. Com prazer, obrigada. Sim, legal.